Ok, gravando. Então, voltando aqui. Então, nesse próximo exemplo aqui. Então, no exemplo 11, nós já vimos que uma função com discriminante positivo, ou seja, duas raízes reais distintas. Agora vamos ver exemplos dos outros casos. Então, quando que uma função vai ter só uma raiz real? Então, aqui eu tenho a função f de x é x ao quadrado mais 2x mais 1. Neste caso, o a é 1, o b é 2 e o c é 1, para a equação de segundo grau. Logo, o delta, né, o discriminante, que é b ao quadrado menos 4ac, vai ser 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 1 aqui vai dar menos 4, então 4 menos 4, 0. Então, quando o discriminante é 0, a função tem só uma raiz, e essa raiz pode ser dada como o menos b sobre 2a, então aqui o 2, né, então vai ser menos aqui de fora, b, e duas vezes o a, que é 1, então o resultado vai ser menos 1. Então, essa função aqui só tem uma única raiz, que é o menos 1. E agora, nesse próximo exemplo, então, a gente vai ter uma função que não tem nenhuma raiz real. Então, aqui eu vou considerar a função f de x é menos 2x ao quadrado mais 2x menos 3. Então, nesse caso, o a é menos 2, o b é 2, o c é menos 3. Ok? Então, o delta aqui vai ser o b ao quadrado, né, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é menos 2, vezes o c, que é menos 3, então vai ser 4 menos 24, vai dar menos 20. Então, nesse caso, essa função não vai ter nenhuma raiz real, porque, voltando aqui onde eu tenho a fórmula, né, a fórmula das raízes, eu terei que calcular o raiz de delta, né, e delta é negativo, raiz de número negativo não é um número real, a gente só trabalha com números reais aqui, então, para nós não existe essa raiz, logo não existe as raízes da função. Agora, então, a imagem da função do segundo grau. Então, a imagem da função do primeiro grau é o conjunto de todos os números reais, é bem simples. A função do segundo grau já tem alguma complexidade, não vai ser todo o conjunto, vai ser só parte dele. Então, a primeira coisa, eu vou considerar a função aqui na sua forma canônica, voltando aqui para cima. Foi obtido logo aqui no início, né, logo antes de a gente obter a fórmula de Bhaskara, a primeira coisa que eu fiz foi obter a função na forma canônica dela. Ok, então essa aqui é a forma canônica. Isso daqui, apesar de ter uma aparência um pouco mais complicada, se tu abrir essas contas aqui, simplificar, tu vai ver que tu vai chegar em ax ao quadrado mais bx mais c. Então isso aqui, digamos, é uma forma mais complicada de escrever a equação de segundo grau, mas ela tem algumas vantagens, que é o que a gente vai ver agora. Então, primeira coisa, vamos analisar só essa parte aqui que está entre parênteses com o quadrado, ok? Então, primeira coisa, como esse valor aqui está elevado ao quadrado, então ele é sempre um número não negativo. Pode ser zero ou pode ser positivo. Mais ainda, o valor só vai ser zero, né, quando o x for o inverso de b sobre 2a. Então, quando x for menos b sobre 2a, porque o único número ao quadrado que dá zero é o próprio zero, o resto tudo vai ser positivo. Esta parte da fórmula é a única que depende de x. Vamos voltar para aqui, ó. Aqui é um A multiplicando, não depende de x, e aqui menos delta sobre 4A não tem x. Então, a única parte que depende de x é essa parte aqui que está entre parênteses. Então, ela é a única parte que varia na forma canônica. Então, como essa parte da fórmula é a única que depende de x, ou seja, o resto é constante, então a função vai atingir o seu maior ou menor valor, dependendo do valor de A, se o A for maior que zero ou o A for menor que zero. O que é o A? Voltando.
é este número aqui que está na frente dessa expressão. Então, aqui eu tenho que o A está multiplicando uma quantidade constante, positiva. Ou seja, então, conforme o valor de x cresce em módulo, né, ou fica mais positivo ou mais negativo, ou mais perto de mais infinito ou mais perto de menos infinito, esse valor aqui vai ser, como está elevado ao quadrado, esse número vai crescer. Então, dependendo do valor de A, se o A for positivo, essa expressão toda aqui vai ser positiva e muito grande. Se o A for negativo, então essa expressão toda aqui vai ser muito negativa, muito perto de menos infinito, para valores grandes de x. É isso que eu estou querendo dizer nessa parte aqui. Então, se o A for positivo, então a função, quando x cresce, vai crescer muito, mas ela vai ter um menor valor. E se o A for negativo, então, quando x crescer, a função vai decrescer muito, mas nesse caso ela vai ter um maior valor, que é quando essa expressão aqui entre o parênteses for zero. Notando aqui para a gente está fora, então, para A positivo, essa função vai crescer muito, e o menor valor dela vai ser quando isso aqui for zero. E o menor valor dela, então, vai ser dado exatamente por menos delta sobre 4A. E no outro caso, então, quando o A for negativo, essa função vai ser ilimitada inferiormente, pode decrescer muito, mas ela vai ter um valor máximo, que vai ser quando aqui for zero. E, de novo, o valor máximo dela vai ser menos delta sobre 4A. Então, menos delta sobre 4A vai ser máximo ou mínimo, dependendo do valor de A. Então, aqui, essas duas partes aqui resumem tudo que eu estava tentando dizer, né? Então, se o A for positivo, a imagem da função vai começar em menos delta sobre 4A, que vai ser o menor valor, e vai crescer até o mais infinito. Se o A for negativo, então a imagem da função ela vai começar em menos infinito e vai crescer até o menos delta sobre 4A, que vai ser o maior valor dela. Então, a gente tem esses dois casos, ou seja, a imagem da função do segundo grau depende do valor do coeficiente de A. Pode ser, então, ilimitada superior ou inferiormente. Um exemplo, a função f diz que é x ao quadrado mais 2x mais 1. Nesse caso, o a é 1, que é maior do que zero, né? Eu tô olhando já que é maior que zero já para mim olhar aqui para a imagem dela. O b é 2, o c é 1. Então, eu posso calcular o delta. O delta vai ser zero, que é b ao quadrado, que é 4, menos 4ac. Então, 4 vezes 1 vezes 1 vai dar menos 4. Delta zero, né? Assim, a imagem da função aqui como o a é maior que 1, então ela vai começar em delta, que é zero, e vai até mais infinito. Agora aqui, para essa função aqui, o a é menos 2, que é menor do que zero, que b2 e c menos 3. O delta é menos 20, que é b ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes 2, que é 8, e vezes menos 3, que então vai dar... Não, opa, fazendo contato. É b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4, né? Menos 4 vezes o a, que está aqui, que é menos 2, e vezes o c, que é menos 3. Então, menos 4 vezes menos 2 é 8 positivo, e vezes menos 3 é menos 24. Mais o b ao quadrado vai dar o menos 20 aqui do delta. Logo, este ponto aqui, esse menos delta sobre 4ac, que vai ser o maior valor atingido pela função, vai ser menos o menos 20 dividido por 4 vezes o menos 2, que é o valor de A. Isso aqui, então, vai dar menos 5 meios. Assim, a imagem da função vai ser de menos infinito até menos 5 meios. Então, aqui, usando o delta, a gente pode descobrir, então, a imagem da função. A única coisa que a gente tem que se atentar é para o valor de A, para saber se a gente está no caso 1 ou no caso 2. Agora, então, reunindo mais ou menos o que a gente viu, né?
como calcular a raiz, como descobrir a imagem, como calcular o número de raízes, como calcular o discriminante. Juntando tudo isso, então a gente vai poder construir o gráfico da função de segundo grau, que era, digamos, o objetivo final dessa aula de hoje. Aqui eu escrevi errado, escrevi equação, era para escrever o gráfico de uma função do segundo grau, uma parábola. O ponto mais alto, se o A for menor que zero, ou mais baixo, se o A for menor que zero, da parábola, é chamado de vértice. E as coordenadas do vértice são dadas por, aqui, o x de v e o y de v, esse vzinho que é do vértice, então, x do vértice, y do vértice. O x do vértice é o menos b sobre 2a, que é o... Vamos voltar lá para o começo. Esse menos b sobre 2a... Opa, passei de onde eu queria. Não passei muito. Vem daqui, ó, porque é o ponto que vai zerar essa expressão aqui. Por isso que é o menos b sobre 2a, porque quando o x for menos b sobre 2a, que o valor da função vai ser igual ao discriminante sobre 4a. Então, é assim que a gente faz para descobrir qual que é o valor do x do vértice. Opa, passei demais. Então, o x do vértice, menos b sobre 2a. O y do vértice a gente já viu, né? Que vai ser, então, o menos delta sobre 4a, que é este ponto aqui, que ela vai atingir o máximo ou mínimo. Bom, a gente sabe que para construir uma reta a gente precisa de 2 pontos. Para construir uma parábola a gente precisa de 3 pontos, de forma similar à reta. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer então é escolher bem quais vão ser esses 3 pontos, para ter o melhor desenho possível da parábola. Se escolher 3 pontos muito aleatórios, às vezes você vai ter dificuldade em unir eles e saber como é que é o formato dessa parábola. Em geral, um dos pontos vai ser o vértice. O vértice é sempre possível de calcular, então por isso que eu já falei dele. E os outros 2 pontos, quando possível, vão ser as raízes, as duas raízes, quando a função tiver duas raízes distintas. Né? Quando a função tiver só uma raiz, aí a gente tem um problema, porque essa raiz também vai ser igual ao vértice. Então, quando a função tem só uma raiz, essa raiz é o vértice. Então, tu vai ter que, quando ela tem só uma raiz, tu vai ter que descobrir ainda outros 2 pontos, de alguma forma. Ok? E se ela não tem nenhuma raiz, então, bom, tu pode continuar calculando o vértice, ok? E tu vai precisar de outros 2 pontos também. Então, na verdade, tanto o caso quando tem uma raiz ou não tem raízes, a coisa vai ser mais ou menos similar. Tu vai precisar calcular 2 pontos. Se ela tem as raízes, então os 2 pontos precisam ser as raízes distintas. Ok? Então, quando a função tiver menos que 2 raízes, utilizar a interseção da parábola com o eixo das ordenadas, que possui coordenadas 0c. O que é essas coordenadas 0c? Estou dizendo que quando x vale 0, se tu calcular o valor da função da c, onde c é o termo constante da função, né? Lembrando que a função é da forma ax ao quadrado mais bx mais c. Então, é este c aqui. Então, esse daqui sempre vai ser um ponto da função 0c. E o ponto simétrico é ele. O que é o ponto simétrico? Se tu pegar o eixo o eixo paralelo ao eixo y, ou seja, tu vai pegar uma reta paralela ao eixo y, que passa pelo vértice. Então, de um lado vai ter este ponto 0c, e do outro lado vai ter este ponto aqui, menos b sobre ac. Ou seja, esses 2 pontos sempre vão existir. Eu pego este ponto aqui simétrico, ele vai estar na mesma altura e vai me ajudar a fazer as contas com... As contas não, vai me ajudar a traçar o gráfico, digamos, com mais simetria. Eu vou conseguir fazer o gráfico melhor se eu escolher sempre pontos simétricos no gráfico. Então, agora aqui, então, eu vou verificar, então, de fato, quando eu calcular f em 0, eu vou obter o valor c, e quando eu calcular o f em menos b sobre a, né, que é este outro ponto aqui, que eu estou falando do ponto simétrico, também eu vou ter o mesmo valor c. Aqui é só para, digamos, verificar as contas.
Então, f de zero, né, é a vezes zero ao quadrado, mais b vezes zero mais c. Esse início aqui todo vai zerar, vai sobrar só o c. Aqui é tranquilo. Agora aqui, o f calculado em menos b sobre a. Então, é a vezes menos b sobre a ao quadrado, mais b vezes menos b sobre a, mais c. Ora, quando eu faço essa conta aqui, vai dar b ao quadrado sobre a ao quadrado, mas como eu estou multiplicando por a, eu vou cancelar uma potência de a embaixo, com a de cima vai sobrar só b ao quadrado sobre a. Agora, nessa outra parte aqui, o b vai passar multiplicando, vai ficar b ao quadrado, tinha um sinal de menos e tinha um a embaixo. Vai dar a mesma expressão, que vão se cancelar, vai de novo sobrar só o c. Então, ok, então, digamos, isso prova que o ponto que eu calculo em menos b sobre a vai ser o simétrico ao ponto que eu calculo em zero. Ok, então agora acho que é o exemplo final da aula. Não tem mais um outro exemplo, mas enfim, são os exemplos finais agora, então, que a gente vai juntar tudo isso que a gente viu. Então, eu quero construir o gráfico da função f de x, que é 2x ao quadrado menos 2x menos 4. Então, a primeira coisa que eu teria que fazer é calcular as raízes, que é x igual a 2 e x igual a menos 1. Mas eu já calculei as raízes dessa função antes, né? Foi o nosso primeiro exemplo. Então, já vou só usar os valores. Agora, então, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser calcular o vértice da função. Então, o x do vértice é menos b sobre 2a, que vai dar 1 meio. Quem é o menos b? Então, o b é menos 2, então seria menos menos 2 sobre 2 vezes 2. Então, ia dar 4 sobre 4. Opa, não. Ia ser menos, né? Menos 2, que vai dar 2 positivo, divididos por 2 vezes 4, 2 vezes 2, que dá 4, então ia ser 2 quartos, que é 1 meio. Agora, o y do vértice, então, é menos delta sobre 4a. Aqui eu já coloquei direto, porque a gente já tinha calculado esse valor de delta lá no primeiro exemplo, né? Que dava 36. 4a dá 8, então vai dar menos 9 meios. Então, vamos construir o gráfico dessa função, ligando de forma suave esses três pontos. Que três pontos? As raízes, então, quando x igual a 2, como x igual a 2 é uma raiz, o y vai ser zero. Então, vai ser esse ponto aqui, em x2, altura zero. Aqui, o x igual a menos 1, também que a função vai valer zero, então, na altura zero. E agora, esse outro ponto aqui, com coordenada 1 meio. Então, vou pegar aqui 1 meio e menos 9 meios. Então, aqui acabou não marcando no gráfico, né? Mas aqui seria bem na metade. E aqui também bem na metade entre 4 e 5. Então, com esses três pontos, eu ligo eles de forma suave e eu vou conseguir o gráfico, então, desta função do segundo grau. Então, agora vamos ver mais este exemplo aqui. Tenho a função f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 2x menos 3. Ok? Então, a gente já tinha calculado o discriminante dessa função, né? A gente tinha visto que era menos 20. Então, aqui o discriminante vai dar menos 20, até já escrevi aqui. Logo, essa é uma função que não tem raízes, então é o outro exemplo. A gente viu quando tem raízes, então a gente vai usar as duas raízes para construir o gráfico. E se não tem raiz, a gente vai fazer dessa forma aqui. Primeiro, vamos calcular o vértice. Então, o x do vértice menos b sobre 2a vai dar 1 meio. O y do vértice menos delta sobre 4a vai dar menos 5 meios. E agora, para completar os três pontos necessários, então, eu vou utilizar a interseção com o eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas é o eixo y, e o eixo x é o eixo das abscissas, ok? Então, se tiver escrito, vocês podem se lembrar disso. Então, o que eu sei que vai ser, quando x for zero, o valor da função vai ser c, e c é menos 3, então aqui é o 0c. E o seu ponto simétrico vai ser 1 menos 3. Como que eu descobri esse 1 menos aqui mesmo? É menos b sobre a. Ou é 2 vezes o x do vértice. É uma maneira de saber também. É sempre o dobro do x do vértice.
Se os vértices são meio, aqui é 1. E aqui vai ser C de novo. Então, eu tenho os 3 pontos, eu tenho o 1 meio menos 5 meios, que é o vértice, o 0,3, que é a interseção com o eixo Y, e o menos 1,3, que vai ser o ponto simétrico, essa interseção. Então, juntando aqui, então aqui eu tenho o meu vértice, aqui a interseção com o eixo Y, e aqui o simétrico dele, ligando esses 3 pontos de forma suave, então eu vou obter o gráfico dessa função do segundo grau. Ok, então tem ainda mais um tópico, achei que já estava terminando, mas tem mais coisa. Aqui eu tenho de novo uma função de segundo grau. Se o A for positivo, a gente já viu como é que vai ser a imagem dessa função, né? Vai ser de menos delta sobre 4A mais infinito. Logo, seu gráfico será ilimitado superiormente, ou seja, o gráfico vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima. Então, este daqui é o formato de uma concavidade voltada para cima. Ou seja, sempre que o A for positivo, o gráfico da função vai ter essa aparência assim, como um U. E aqui o outro caso, se o A for negativo, então a parábola sempre vai ter esta aparência aqui, ela vai ser o U virado de cabeça para baixo, né? Vai ser um morrinho, algo assim. Eu tinha aqui era só, essa parte final aqui era só mais conceitual, né? Até para vocês saberem se estão fazendo as contas ou construindo o gráfico de maneira certa, né? Porque às vezes faz o gráfico e, sei lá, calcula algum ponto errado e na hora de unir, vê que a concavidade ficou para cima, mas o A era negativo, a concavidade ficou para baixo, o A era positivo, daí vocês sabem que pode ter alguma coisa errada. E depois disso, então, aqui tem uma série de exercícios para vocês treinarem, né? Então, determinar, se possível, as raízes, o vértice e a imagem das seguintes funções. Também faça um esboço do seu gráfico. E era isso por hoje. Não esqueçam de fazer a atividade verificadora de presença, né? Lembrando que a presença na aula não é obrigatória, que é obrigatório é fazer a atividade e enviar ela. Essa aula sempre vai acabar ficando gravada, a menos que aconteça algum contratempo, como hoje, a gente acabou perdendo o comecinho da aula, mas a parte principal ficou gravada, então tudo bem. E era isso, gente. A gente ainda tem tempo, né? Eu marquei com vocês até as 8, a gente tem ainda meia hora para vocês tirarem dúvidas. Vou interromper aqui a gravação e vocês podem ficar